Nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor. Nós agradecemos por ter morrido na cruz por nós, Pai. Pai, nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor se entregou, Pai, e nos deu a vida, Deus. Por isso nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos pelo que o Senhor fez, Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, Pai. Cada dia que estamos na Tua casa é uma nova oportunidade de agradecer, de Te adorar, Jesus. Então, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Deus. E que nós possamos realmente Te adorar, Pai, com tudo que temos, Deus. Entregar a Ti uma adoração em espírito e em verdade, assim como cantamos, Jesus. Fala conosco, Deus, através da palavra também, Deus. Usa-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Como o pastor disse, esse mês nós estaremos iniciando uma nova série, uma nova continuação aí de reflexões. E nós vamos falar bastante sobre Mateus 24, que é um sermão profético de Jesus. Obrigado. E nós vamos falar um pouco sobre o fim dos tempos. E assim, dia após dia, esse assunto do fim, ele é cada vez mais comentado. É muito comum a gente ver pregações falando sobre o fim. Se você abrir seu YouTube e começar a pesquisar um pouco de pregações de alguns pastores famosos, você vai ver que muitos deles falam sobre o período do fim. É um assunto muito interessante, comentado. Só que não só dentro da igreja, o assunto do fim é um assunto comentado. Por exemplo, o mundo de forma geral fala sobre o fim. Quantos filmes, séries e livros você já não viu sobre o fim dos tempos? Óbvio, cada um com sua particularidade, né? Alguns meio sem noção, por exemplo, The Walking Dead, que é o fim também dos tempos, mas é naquela ideia de apocalipse zumbi e toda uma outra loucura. Mas é sobre o fim dos tempos. De uma certa forma, as pessoas estão falando sobre isso. Estão procurando coisas sobre isso. Ou tem vários outros filmes. Por exemplo, eu lembro de um filme que chama, se não me engano, é 2012, que é só sobre o mundo acabando. Que eles falavam que o mundo ia acabar em 2012, e aí tinha um filme sobre isso. Aí eu lembro que acho que a capa do filme era um Cristo Redentor cheio de onda, assim, sendo derrubado, porque era o fim dos tempos que aquele filme criou. Então, de certa forma, todo mundo fala sobre o fim. Todo mundo comenta sobre isso, porque gera curiosidade. Todo mundo quer saber um pouco sobre isso. O ser humano ele tem esse interesse. Isso não é novo. Desde os tempos da Bíblia já acontecia. As pessoas queriam saber sobre o fim, ficavam ansiosas em saber sobre o fim. E a Bíblia, por sua vez, ela nos ajuda a criar esse despertamento maior, esse interesse maior sobre o fim. Porque a Bíblia fala sobre o fim o tempo todo. Do começo até o final, ela está falando sobre o fim. Inclusive, no fim da Bíblia, tem um livro reservado para falar do fim. É um livro inteiro sobre revelações do futuro e falando muito sobre o fim dos tempos. Então a Bíblia fala sobre isso. Óbvio, esse livro é Apocalipse, né? Se você não pegou ainda, é Apocalipse. Mas a gente não vai falar de Apocalipse, eu disse. A gente vai falar sobre Mateus 24, que é basicamente um Apocalipse bem resumido nas palavras de Jesus. E o objetivo de Jesus, quando ele começa esse sermão, que a gente vai analisar nesse mês, era dar uma alinhada na visão dos discípulos em relação ao fim dos tempos. E além disso, além de alinhar a visão deles sobre esse tema, acho que um dos objetivos de Jesus também era implantar neles uma certa expectativa da sua volta. Era colocar nos discípulos um anseio, um desejo pela volta do Senhor Jesus, pela sua segunda vinda, e também preparar eles para os acontecimentos que viriam. Então, preparar eles para aquilo que aconteceria, aquilo que antecederia o fim. E o nosso objetivo, esse mês também é esse. É criar em nós um anseio maior pela volta de Cristo. É criar em nós um anseio maior pelo fim. Muitas vezes a gente teme o fim, mas na verdade o fim é algo que deve ser aguardado, com esperança, com alegria. Então, nosso objetivo também é criar essa expectativa sobre o fim e, além disso, nos preparar para esses acontecimentos que vão vir. E assim, é bem possível que cada um de nós tenha no mínimo, uma base de pensamento sobre o fim.
Acredito que a gente for sentar para conversar um pouco aqui, cada um pode falar um pouco do que acha, de como vai ser, de se está perto ou se está longe, de se já está acontecendo algumas coisas ou não. Eu tenho certeza que cada um tem uma percepção. Só que, por essa diversidade de percepções, a gente acaba tendo muita dúvida. Eu ia falar dúvida. Dívida não, né? Deus me livre, para que mais dívida, gente? A gente acaba tendo muita dúvida sobre o fim também. Uma das maiores dúvidas, eu acho, que é uma dúvida que os discípulos tinham também, a gente vai ler aqui no texto, é de quando será o fim? Essa é uma pergunta que é sempre feita. Você pode ver aquelas pessoas que gostam de analisar o final dos tempos, elas sempre tentam apontar uma data, apontar uma época. Os teólogos, pastores que amam a escatologia, vivem falando uma estimativa de quando eles acham que vai chegar esse período ou não. Então essa pergunta de quando será o fim é uma pergunta muito aguardada. E assim, eu até falei sobre o filme de 2012, falei sobre o ano de 2012. Alguns aqui são mais velhos que eu, a maioria eu acho, que eu sou um pouco novo ainda. Mas assim, vocês lembram de quantos fins do mundo vocês já passaram? Porque, assim, ó, vou melhorar a pergunta aqui, né? Quantos supostos fins do mundo vocês já passaram? Porque eu sei de 2012, eu lembro que 2012 falava que o mundo ia acabar. Eu não estava vivo ainda, mas eu lembro também que falavam que em 2000, na virada do século, o mundo ia acabar também. E tem inúmeras outras datas aí, outros anos, que falavam que o mundo ia acabar, e tinha gente que se desesperava, achava que realmente ia acabar, e estamos aí até hoje, né? Continuamos. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm dúvida. Porque elas têm desejo, elas têm curiosidade. Então, os astrólogos, todo esse pessoal, eles começam a tentar traçar linhas do tempo e tentar criar uma estimativa de quando vai ser. E aí acaba enganando algumas pessoas, né? Algumas pessoas acreditam e vivem nessa loucura aí. Mas realmente é algo que causa interesse, é algo que causa dúvida. Então as pessoas, elas falam sobre o fim. E assim, eu não prometo resolver ou esclarecer todas as suas dúvidas sobre o fim. Eu vou colocar aqui, né, o meu limite, gente. Eu vou tentar, ao máximo, explicar algumas coisas que o Senhor fala aqui nesse texto para nós, para que a gente tenha um pouco mais de direção na hora de olhar para o fim. E a gente vai começar, então, aqui em Mateus 24. Eu queria que vocês acompanhassem comigo o versículo 1 até o versículo 3. Só. A gente vai ler para começar aqui, para entender o contexto desse sermão de Jesus, esse sermão profético de Jesus. O versículo 1 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? A gente já viu, né? Os discípulos também queriam saber quando será o fim. Quando que isso vai acontecer? Aqui no texto a gente vê Jesus e os discípulos saindo aqui a última vez do templo. Era a última vez que eles estavam juntos no templo. E quando eles estão saindo, os discípulos chamam a atenção de Jesus. Chamam a atenção, não no sentido, né, de dar uma bronca, mas chamam a atenção para que Jesus olhasse para o templo e admirasse com eles, né? Talvez eles pensassem: nossa, Jesus vai ficar muito orgulhoso, né, desse templo maravilhoso que o povo judeu tem aqui. Só que Jesus dá uma surpreendida nos discípulos, e quando ele olha para todo aquele vislumbrante templo, ele fala: olha, vocês estão vendo tudo isso? Vai ser tudo derrubado. Vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu fico imaginando a cara dos discípulos na hora, né? Porque os discípulos estavam todos felizes, olhando lá, admirando o templo. Aí eles falam: olha Jesus, olha esse templo, que bonito. Aí Jesus fala: vai tudo cair. Vai ficar pedra sobre pedra. Jesus gostava, né, de quebrar a perna dos discípulos mesmo. Mas ele estava dizendo algo importante ali. Porque isso que Jesus fala, na verdade, é muito forte para um judeu. Vamos pensar, o templo era uma parte essencial da crença judaica. Era uma parte essencial da fé judaica. Eles precisavam do templo para exercer a fé deles ali. Então, Jesus falando para eles que o templo ia
desabar, né, ia desmoronar por completo, era algo forte. Até porque não era a primeira vez. Eles já tinham perdido o templo uma vez. O templo tinha sido reconstruído. E aí eles falam, nossa, mas vai de novo. A gente vai perder o templo de novo. Era isso que Jesus estava falando. E depois, quando eles estão no Monte das Oliveiras já reunidos, eles chegam em Jesus de cantinho, em particular, e tentam entender melhor o que estava acontecendo. Então eles falam com Jesus, Jesus, explica, quando que vai acontecer isso? Aí eles já falam também, Senhor, e qual que será o sinal da sua vinda também? Quando será o final dos tempos? Eu acho bem provável assim que os discípulos eles atrelavam uma coisa na outra. Quando Jesus fala, o templo não vai ficar pedra sobre pedra, eles devem falar, nossa, se o templo vai desmoronar, então vai tudo acabar logo. E aí eles já perguntam, Senhor, quando que isso vai acontecer? E fala também, quando que o Senhor vai vir? Qual que é o sinal da sua vinda? Qual que é o sinal do fim dos tempos? E aí Jesus ele vai responder, a gente vai olhar um pouco para a resposta de Jesus, mas antes disso, é interessante a gente ver que isso que Jesus fala sobre o templo acontece. Cerca de 40 anos depois dessa fala, acontece. Quando tem o cerco de Jerusalém, no ano 70, o templo é realmente destruído. Não sobra nada. E essa profecia de Jesus é tão forte que até hoje não existe templo mais. Foi a última vez que o templo esteve de pé, foi ali, antes dos anos 70. Depois do ano 70, até hoje, não existe mais templo em Jerusalém. Na verdade, hoje, no lugar onde era esse templo, tem uma mesquita islâmica. Ou seja, totalmente o contrário de um templo judeu. Não existe mais. E eu acho interessante, porque o fato dessa fala de Jesus ter se cumprido, e estar se cumprindo até hoje, né, porque até hoje não tem o templo, mostra que tudo o que ele fala depois também vai se cumprir e também está acontecendo. É sempre comigo isso, né? Já é uma terceira vez que alguém liga celular quando eu estou pregando. Mas tá bom, eu perdoo, mas já vou estar avisando, eu acho que é uma terceira. Mas vamos lá, vamos continuar. O fato interessante, então, dessa fala de Jesus é essa. A primeira parte da profecia dele, então, já se cumpriu e ainda está se cumprindo, é uma profecia ainda vigente. Então, tudo que ele fala depois, a gente pode acreditar que também vai acontecer e também já está acontecendo. Esse sinal do templo já ter sido derrubado é uma evidência para nós de que essa profecia ela realmente é verdadeira, de que essa profecia ela realmente está acontecendo. E aí agora a gente vai olhar um pouco mais para a resposta de Jesus. E aí eu quero que você olhe para o texto de novo, ali no versículo 4. O que Jesus responde para os discípulos? Ele diz, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Jesus começa a responder as perguntas que os discípulos haviam feito. E o primeiro apontamento que ele faz na sua resposta é para que os discípulos tivessem cuidado. Jesus diz que muitos viriam tentando enganar as pessoas, dizendo ser o Cristo. E Jesus fala que eles não só tentariam enganar, como eles realmente enganariam a muitos. Muitos seriam enganados por essas pessoas que dizem ser o Cristo. Então Jesus dá um alerta para eles. Depois disso, ele fala sobre as guerras e rumores de guerras. Diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino. Só que esse ainda não era o fim. Ainda não era o sinal exato do fim. Jesus diz ainda que haveria em vários lugares fomes, terremotos. Só que quando ele termina esse trecho de respostas, ele tem uma fala interessante, que é o versículo 8. Ele diz que é só o princípio, é só o início das dores. E aí a gente fala, meu Deus, é só o início. É interessante que quando essa palavra dores, eu fui ler alguns comentários, fui ler alguns textos que falavam sobre isso. Fala que essa palavra dor, ela não é só uma dor normal, como uma dor de bater o braço aqui no púlpito. É uma grande angústia,
Alguns comentaristas dizem que essa dor aqui, essa palavra usada para dor, é a mesma palavra usada para dor do parto também. Ou seja, uma grande dor. Quem já teve um parto, eu não tive, né? Nem vou ter, mas quem já teve sabe que dói. Eu sei que dói só de ver. Só de ver eu já imagino, falo, meu Deus, quanto que essas mulheres choram. Mas enfim, se a gente utilizar dessa ideia do parto, é interessante a gente pensar na ideia do parto, porque como que funciona o parto? Aí eu vou tentar falar com a minha limitação, né? Mas assim, como que funciona o parto? Aí eu conversei com a minha mãe, né, para perguntar, que aí ela já me teve, então ela sabe como que é. Aí o trabalho de parto, ele começa com as primeiras contrações, né? Que às vezes é muito tempo antes. Inclusive, às vezes tem mulheres que ficam um dia inteiro no trabalho de parto, né? Que é desde a primeira contração até realmente dar à luz. Essas primeiras contrações são as mais leves, com um intervalo maior de tempo, mas são os primeiros sinais de que o bebê vai vir, vai ter um parto. Se a gente pegar essa ideia do parto, então, e olhar para o texto aqui, Jesus está falando, olha, é o princípio dessa dor. Jesus está falando, por exemplo, assim, são as primeiras contrações. Está começando, ainda é mais leve, ainda é uma dor mais suportável, tem intervalo maior de tempo, mas começou. Vai vir ainda, vai vir. Jesus está apontando para isso, ele está falando, olha, o período do fim já está começando. Só que é só o começo, ainda tem coisas maiores. E isso a gente pode ver, isso é claro para nós. Quando a gente fala guerras e rumores de guerras, isso é algo que não acontece? Não, acontece. A gente ouve sobre guerra o tempo todo. Nação contra nação, reino contra reino. Acontece. Fome, terremotos. Acontece, é uma realidade. A gente já vê isso acontecendo. São incontáveis as vezes que a gente já ouviu sobre isso. Na verdade, a gente está até meio acostumado já. Por exemplo, em 2022, começo de 2022, estourou aquela guerra da Ucrânia com a Rússia. Quando estourou, todo mundo fica chocado, né? A gente fica vendo noticiário o tempo todo, fala, meu Deus, quando a gente está morrendo, tudo mais, tudo mais. Os crentes começam a postar na internet, no Twitter, no Facebook, falando que é sinal do fim dos tempos. A gente vê todo aquele alarde. Só que essa guerra não acabou ainda, sabia? Ainda tem uma guerra na Ucrânia e na Rússia. Só que a gente vê as pessoas falando mais disso? Não. Quando começou, sempre tinha uma parte do noticiário que falava da guerra. Hoje ninguém fala mais. Só que ainda tem pessoas morrendo com essa guerra. Ainda tem famílias perdendo as casas. A guerra continua. Só que a gente se acostumou. Porque já é algo tão comum, já é algo tão normal, que a gente está acostumado. Porque esse período do fim, a gente já está nele faz um tempo, então a gente já está vendo. A dor também é assim. Dor, quando você começa a primeira, parece insuportável. Depois, quando você fica um tempo tendo a mesma dor, às vezes parece que ela já nem é mais tão forte, porque você já está acostumado com aquilo, já está doendo tanto que você fala, tá bom, está aqui já mesmo. Só que a questão é que essas coisas, elas vão ficar cada vez mais fortes. Assim como as dores dos partos, que vão aumentando cada vez mais, vão se intensificando cada vez mais, a gente vai ver cada vez mais guerras se intensificarem. A gente vai ver cada vez mais a fome tomando o mundo. Por exemplo, vários estudiosos apontam que daqui talvez algumas dezenas, centenas de anos, o recurso do mundo se acabe. Você não vê os estudiosos lá tentando descobrir uma forma de morar na Lua, de morar em Marte, fica sempre procurando o planeta, porque eles falam que uma hora o recurso da Terra se esgota, acaba. Óbvio, não estou falando que os estudiosos estão sempre certos. Eles podem errar também, podem até enganar a gente também. Só que o fato é que essas coisas elas vão acontecendo. A fome ela vai aumentando, as guerras vão aumentando, a ganância do ser humano vai aumentando, e o fim vai ficando mais próximo, e o fim vai ficando mais próximo. Então, qual que deve ser a nossa responsabilidade mediante a isso? É o que Jesus falou para os discípulos. O primeiro de tudo é estar atento.
Sabe por que é importante a gente estar atento? São em períodos de dores que a gente está mais suscetível a ser enganado. Porque quando a gente está em um período de dor na nossa vida, quando a gente está em um período de dificuldades e a gente está fragilizado, é a época que a gente está mais suscetível a ser enganado. É a época que a gente está mais suscetível a ser convencido de algo que a gente nem acreditava antes. Porque a fragilidade do ser humano, ela começa a abrir algumas portas que não eram abertas antes na nossa cabeça. Porque quando a gente está frágil, quando a gente está em dificuldade, a gente começa a ficar meio desesperado e começa a olhar para coisas que a gente não olhava antes. Por exemplo, cada catástrofe que acontece no mundo, no Brasil, vamos pegar só o Brasil. Toda vez que acontece alguma grande coisa no Brasil, uma grande catástrofe no Brasil, não aparece várias pessoas tentando tirar proveito disso? Não aparecem vários que se aproveitam das pessoas que estão machucadas e fragilizadas nesse momento? Nos piores momentos tem sempre alguém ruim para conseguir se aproveitar também. Então, quando a gente olha para o período do fim e fala que é um tempo difícil, é um tempo de dor, é um tempo de dificuldade, o Senhor fala para a gente, fica atento. Porque você pode estar fragilizado, então você pode ser enganado facilmente. Se você não estiver atento, se você não estiver olhando direito para as coisas, se você não tiver cuidado, você pode ser convencido. Porque você pode estar fraco. E aí a gente tem que pensar, olha, nessa hora, se hoje já existem falsos cristos, já existem falsos profetas, já existem falsos pastores que falam em nome do Senhor, se isso vai aumentar cada vez mais, e cada vez mais eles vão conseguir mais pessoas, porque assim, vamos ser sinceros, quando a gente olha para algumas pessoas, vai falar pessoas, não vou falar de denominações, vou falar de algumas pessoas que visivelmente, para nós que temos um entendimento mais claro do Evangelho, são enganadoras, falam em nome de Cristo, mas falam mentiras. Não parece que são essas pessoas que mais tem gente seguindo? Que mais tem gente atrás? Que a igreja está mais lotada? Eles estão enganando as pessoas. O Senhor falou isso, muitos seriam enganados. Isso está acontecendo. E num período de dor, num período de aflição, essas pessoas que dizem ser o Cristo, que dizem ter a fórmula de Cristo, elas vão ganhar maior relevância, elas vão ganhar mais força, porque elas vão se aproveitar das dores, se aproveitar das dificuldades para enganar as pessoas. E aí a gente fala, agora de nós, fala, não, mas eu nunca seria enganado. Eu nunca me convenceria com o falso Cristo, porque eu sei do Evangelho. Só que aí eu fiquei pensando um pouco, né? Eu falo, Deus, eu acho que eu não seria enganado. Eu acho que nessa hora que começar a aparecer vários falsos cristos, eu vou estar ligeiro. Eu sempre penso isso. Só que aí depois eu comecei a pensar, porque eu assisti uma série na Netflix uma vez, acho que chama Messias o nome da série, tá, inclusive. Não é o Messias aqui não, mas se chama Messias também. E nem é o Messias Jesus, é o Messias lá da série. E aí nessa série, esse cara, ele é lá do Oriente Médio, ele começa a fazer vários milagres, imita alguns milagres de Jesus, inclusive. E aí ele vai para os Estados Unidos, e aí várias pessoas começam a seguir ele, né, e ficam assim, admirados, porque ele faz milagres que são irrefutáveis. E aí eu fiquei pensando, a gente já está acostumado a ver algumas coisas assim, alguns truques que já são meio comuns, assim, né, algumas coisas já você sabe que é meio manjado, essas entrevistas com demônio que tem na TV, que a gente sabe que é meio manjado também. Nisso aí a gente não cai. Só que pense se vem um homem diferente, com uma estratégia diferente, um cara que vem com uma outra roupagem, ele não vem de chapéuzão, igual que a gente conhece já. Quem pegou, pegou. Não vem assim. Mas ele vem com uma nova roupagem. Vem com uma fala boa. Vem instruído. E aí ele começa a ter alguns sinais que você fica assim e fala, cara, esse homem está fazendo alguma coisa diferente. E começa a convencer muita gente. Olha, irmãos, infelizmente, eu acho que quando isso acontecer, eu acho que muitos cristãos vão ficar no mínimo com dúvida. Talvez até a gente possa ficar no mínimo com dúvida. Falar, mano, esse negócio está estranho.
esse negócio está diferente. Porque, infelizmente, quando a gente perde um pouco da noção do fim, quando a gente perde um pouco dessa visão de que o fim está ficando cada vez mais próximo, a gente se acostuma com uma vida de rotina na igreja. E sabe o que acontece quando a gente vive uma vida de rotina na igreja? A gente perde um pouco da nossa firmeza. Porque a gente não está atento. Porque quando rotina, você não presta muita atenção. Você faz no automático. E quando você faz as coisas no automático, você começa a perder um pouco a sua firmeza. Você começa a perder um pouco a qualidade no que você está fazendo de fato. Então, se a gente vive um pouco essa vida de rotina, porque a gente está acostumado, a gente fala, não, aqui no Brasil está tudo tranquilo. Não tem perseguição, não tem morte de cristão. A gente faz culto todo dia da semana, se a gente quiser. Está tudo simples, está tudo fácil, então é de boa. Às vezes a gente pode ficar meio desatento. E aí eu penso, será que se a gente ficar vivendo essa vida de rotina, ficar vivendo essa vida desatenta, ficar vivendo essa vida que tem pouca firmeza na nossa fé, será que a gente não vai ficar vulnerável demais para esse período do fim? Será que a gente não vai ficar muito suscetível a ser enganado, a ser convencido? Eu acho que é perigoso. Eu acho que é perigoso. Sabe, a história da igreja, ela confirma isso. Ao decorrer da história da igreja, se você for estudar um pouco, você vai ver que tem várias histórias de falsos mestres, de falsos cristos, que convenceram muita gente. Convenceram mesmo. E a gente vê isso hoje. Tem gente sendo convencida o tempo todo. Gente, às vezes você pode conhecer pessoas que você fala, nossa, essa pessoa era crente, cara. Essa pessoa conhecia e está sendo convencida. Por quê? Talvez, na verdade, ela nunca teve firmeza de fato. Talvez ela viveu a vida de rotina a vida inteira. E uma vida de rotina na igreja não dá firmeza para ninguém. Uma vida de rotina na igreja não dá firmeza. Não dá consciência da fé. Então isso pode acontecer. Nesse período que a gente vive, das primeiras dores, e nos períodos que vão ficar ainda mais difíceis, esses falsos cristos, eles vão surgir e vão constantemente tentar enganar. Então é por isso que a gente deve ouvir essa orientação de Jesus para os discípulos e ficar alerta. A primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é: fica alerta, tome cuidado. Cuidado para que ninguém os engane. E aí agora, já para a parte mais final desse trecho que eu vou ler hoje, a gente pode ver ali no capítulo 24 ainda, né? No versículo 9 até o 14. E aí a gente vai olhar para essa parte final. O versículo 9 diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, continuando a resposta, Jesus ele faz alguns novos apontamentos sobre algumas situações que também sobreviriam na vida dos discípulos de Cristo em todos os lugares. Ele diz aos discípulos que eles seriam entregues à perseguição, que eles seriam condenados à morte. Jesus diz que em todas as nações, os discípulos de Cristo seriam odiados pelo nome dele. Ainda diz que muitos se escandalizariam e trairiam uns aos outros. Mais uma vez, ele também dá um alerta sobre falsos profetas. Ele fala que muitos se levantariam e que tentariam enganar muitas pessoas, enganariam essas pessoas. E aí a gente olha, até o final ali do versículo 12, o período do fim é apresentado como um período muito difícil, extremamente difícil. Inclusive, Cristo ele fala que com o aumento da maldade, o amor de muitos vai se esfriar. É um período difícil. E talvez seja por conta desses alertas, dessas coisas aqui, que quando a gente fala de fim, algumas pessoas ficam com medo, ficam meio temerosas. Porque a gente só olha para a dificuldade. Só olha, guerra, falsos profetas, amor se esfriando, maldade, perseguição, morte, ódio, traição.
Fala, meu Deus, esse período não vai dar para aguentar. Só que a parte interessante é que no versículo 13 e 14, quando Jesus está fechando essa resposta, ele entrega para os discípulos algumas palavras de consolo. Sabe o que é interessante? Ao mesmo tempo que o período do fim vai ser um tempo de grande oposição do Senhor, vai ser vai ser o maior tempo de oposição contra o Senhor. Também vai ser um tempo de grande graça derramada sobre o mundo. Cristo diz que mesmo com o amor de muitos esfriando, aqueles que perseverarem até o fim vão ser salvos. Mesmo com a maldade se multiplicando, mesmo com a maldade aumentando, ele fala, para aquele que perseverar, há salvação. Além disso, Jesus fala também que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha às nações. Aí virá o fim. Jesus fecha a resposta dizendo que todas essas coisas aqui que ele falou aconteceriam antecedendo o fim dos tempos. Ou seja, enquanto essas situações ainda estão acontecendo, enquanto tudo isso aqui que a gente já falou sobre Jesus, que Jesus falou, está acontecendo ainda, o fim ainda não chegou. Então qual que é a resposta que ele dá para os discípulos? Os discípulos perguntam, quando será o fim? Jesus não dá uma data, né? Não dá um dia, um ano, mas ele fala, olha, tudo isso aqui vai acontecer. Aí quando isso acontecer, aí virá o fim. Então ele está falando, não vou dizer exatamente quando vai ser, mas eu vou te dar as pistas, eu vou dar os sinais, e vocês ficam de olho, fiquem atentos. E esse trecho final aqui da resposta de Jesus eu acho que é muito importante. Porque quando a gente olha para essas primeiras situações apresentadas, né, eu falei, a gente fica meio desesperado, a gente fica com um pouco de medo também. Às vezes até meio desesperançoso, porque são muitas adversidades. Só que essa realidade, infelizmente, já é a realidade que a gente vive de certa forma, né? Hoje, no nosso país, a gente não é perseguido, não é condenado à morte. Mas o nome do Senhor, ele tem sido constantemente blasfemado, odiado. Isso é fato. Isso tem aumentado cada vez mais. Em alguns lugares do mundo, sim, há uma perseguição mais extrema, há um ódio mais extremo, onde cristãos são condenados à morte todos os dias. Isso acontece em várias regiões do mundo. Em outros lugares, já não é um ódio nesse tipo, mas é aquele ódio político, é um ódio social, é um ódio de repressão à palavra de Deus, é um ódio de repressão aos valores do reino também. Isso acontece. Só que eu acho que o mais importante aqui é a gente não olhar só para as adversidades. Jesus ele fala das adversidades, ele fala das dificuldades como um alerta. Ele fala para a gente ficar esperto. Só que não é isso que o Senhor deseja que a gente se apegue. Mas sim as palavras finais. Ele fala que com todas as dificuldades que atingem o mundo, com todos os falsos mestres que mancham a imagem do Evangelho, faz com que muitos esfriem realmente no amor, a salvação ainda está 100% garantida para aqueles que perseveram até o fim. Esse é o foco do Senhor aqui. Não é fazer com que a gente fique com medo e fique desesperado, mas é falar, olha, está vendo tudo isso? Preste atenção, fique alerta. Mas se lembre que para aquele que perseverar, há salvação. As palavras de Jesus ainda nos dizem que o Evangelho será pregado em todas as nações. Sabe, isso tem acontecido também. Se a gente tem acesso hoje às Escrituras, se a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje, é porque o Evangelho se espalhou. O Evangelho chegou até aqui. E cada dia a gente tem visto isso mais. Eu acompanho bastante, tem o site da... Caramba, falei que eu lembrava e não acompanhava, agora não lembro o nome. Tem um site, o site da Jocum também dá. O site da Jocum, que é uma ação, que é uma agência missionária, eles sempre atualizam sobre os povos não alcançados. E a gente tem visto, se você entrar lá todo dia tem um povo não alcançado que é alcançado. Todo dia tem missionários chegando em lugares do mundo que o Evangelho ainda nunca tinha chegado. Isso está acontecendo cada vez mais. Então, assim, o Evangelho está se espalhando. Hoje a gente tem internet, a gente tem uma globalização muito grande. Então, isso tem ajudado também na pregação do Evangelho. Isso tem se espalhado de uma forma cada vez ainda maior.
E a gente tem visto pessoas e mais pessoas, dia após dia, sendo alcançadas pelo poder de Cristo. E isso é a graça de Deus se manifestando. A graça de Deus se manifestando no meio de um mundo corrompido. No meio do mundo perdido, em um mundo de guerra, em um mundo que odeia o nome do Senhor Jesus, a graça dele ainda se manifesta. A graça dele ainda continua alcançando, atingindo e salvando pecadores em todas as nações. Já para concluir, a questão da pergunta principal do dia de hoje, que era: quando será o fim? Infelizmente eu não vou ter uma resposta para você hoje. A gente não sabe qual que é a hora e não sabe qual que é o dia que o fim virá. E para falar a verdade, nem cabe a nós saber isso. Nem cabe a nós. Mas uma coisa que a gente pode ter certeza é que cada dia está mais próximo. Os sinais eles têm se multiplicado e cada vez vai ficando maior e maior e mais perto. Só que a gente deve focar é que sempre que a gente falar de fim dos tempos, e a gente vai falar esse mês, o mês todo sobre isso, sempre que a gente falar disso, a gente não deve focar só nas adversidades, só nas guerras, só nas lutas. Mas é pensar que a cada dia nós estamos mais perto de nos encontrar com o nosso Senhor. Nesse mundo perdido, nesse mundo de dificuldades, o Senhor diz que nós devemos perseverar. E sabe, Ele dá as chaves para nós perseverarmos. O Senhor, Ele caminha com a gente. Ele diz que, quando Ele vai, Ele diz que Ele deixaria quem? Um Consolador. Para nos acompanhar. Para nos ajudar. Quem que trabalha na santificação do cristão? O Espírito Santo. Ele nos ajuda a perseverar. A partir do momento que nós fomos encontrados pelo amor de Jesus, nós temos total chance de chegar até o fim. Nós temos total condição de chegar até o fim. Porque o Espírito trabalha em nós, nos consola, nos ajuda e nos faz perseverar. Então, a palavra do fim, quando a gente prega sobre o fim, não é uma palavra de dor, não é uma palavra de medo, mas é uma palavra de esperança. É uma palavra de esperança. O nosso Senhor vem e vem buscar aqueles que perseveram. O que a gente deve pedir para o Senhor então é: Senhor, nos ajuda a perseverar, nos ajude a estar firmados, para quando os tempos apertarem, a gente está cada vez mais firme em Ti. Senhor, nos ajuda a continuar pregando o Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam despertadas e encontradas pela palavra da cruz. Que esse seja o nosso desejo, sabe, irmãos? A gente vai orar, pode ficar de pé. E a gente está começando nessa série, a gente está começando esse mês de junho. E eu espero, de todo o meu coração, que quando a gente terminar esses sermões aqui do capítulo 24 de Mateus, no seu coração esteja cravado um desejo pela volta de Cristo. Só isso. Você fala: não, vai ter dificuldade sim, vai ter dor sim, só que acima de tudo isso, o meu Senhor está voltando. Então quando você vê a dor aumentando, quando você vê a dificuldade aumentando, você lembra: está aumentando também, mas Jesus está mais perto. Jesus está mais perto. E enquanto estivermos no mundo com essa dificuldade, Ele diz que não há o que temer, que Ele vai cuidar da gente. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por se revelar a nós, Deus. Pai, muito obrigado por nos dar instruções, Deus. Nos dar direções, Pai. Os discípulos tinham dúvidas, Pai, tinham questões que nós temos também. São homens como nós e nós questionamos: Senhor, quando vai ser? O que vai acontecer? Nos dá um sinal, nos dá uma dica. E o Senhor, Ele nos diz. Ele nos diz o que acontecerá, Ele nos dá instruções, Ele nos dá sinais. E muitas vezes a gente se entristece, tem medo, tem um pavor dessas coisas, mas Ele mesmo diz, o Senhor mesmo diz para nós que há salvação se perseverarmos. E nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós para isso, para que a gente tenha total condição de perseverar até o fim.
Ele trabalha na nossa santificação para que até o fim nós continuemos firmes na rocha que é o nosso Senhor Jesus. Então, Pai, nessa noite eu te peço, coloque em nós um desejo maior, Pai. Coloque em nós um desejo maior pela Tua vinda. Que dia após dia, quando nós falamos sobre o período do fim, que nós tenhamos desejo, anseio pela Tua volta, Jesus. Pai, para que a gente entenda que no meio das dores, no meio das aflições, o Senhor caminha conosco, Pai. O Senhor nos diz que és Tu, Deus, és Tu o Criador, és Tu o poder e a cura, Pai. É isso que o Senhor está falando para nós, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor caminha com os seus, caminha para nos ajudar, para cuidar de nós, Pai. E nós seremos sim, Pai, confrontados. Teremos sim dificuldades, teremos sim lutas e dores. Mas mesmo assim o Senhor diz que não há o que temer, porque o Senhor é por nós. O Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem caminha conosco, Pai. E no fim, Pai, no grande dia, Deus, nós te encontraremos, amado. Nós te encontraremos, Pai. E qualquer coisa que tenhamos passado não vai se comparar com a glória que é te ter, Pai. Com a glória que é estar ao teu lado, Jesus. Muito obrigado, Deus.